Fala galera que se liga no canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo. Bom galera, isso mesmo que vocês viram aí na capinha do vídeo, né? Hoje a gente vai dirigir um pouquinho, vamos pilotar um pouquinho, vamos aproveitar um pouco a estrada e é claro, é algo que eu acredito que nunca ninguém trouxe aqui no YouTube, né? Então, mais um dos vídeos, né, que eu vejo depois, tem diversos canais aqui que vão soltando os vídeos a respeito do tema, né, e assim vão colocando as observações de cada um, né, mas mais um conteúdo, vamos ser o primeiro canal aí a colocar dicas para você dirigir dentro do Paraguai. É isso mesmo, galera, vamos pegar a rodovia e hoje vou mostrar algumas coisas bem interessantes para vocês, beleza? O Paraguai, como muita gente sabe, o Paraguai é um país capitalista e isso faz que tenha diversos direitos que os brasileiros gostariam de ter, né, e muitas vezes não tem, né, como direito à posse e porte de equipamentos para segurança, e também, é claro, o respeito à propriedade privada. Uma coisa que eu vou falar para vocês, vou ressaltar muito bem nesse vídeo, tá? Porque tem gente que tem problema para interpretar muitas vezes o que a gente fala. Galera, aqui no Paraguai, o respeito à propriedade privada é sagrado, tá na Constituição do Paraguai, tá? Não lembro qual é o artigo lá, mas está na Constituição do Paraguai. E o carro, ele tem uma escritura e também um título, como se fosse um terreno, uma casa, como a gente tem no Brasil, né? E aqui, é claro, tem do imóvel, né? Então, por exemplo, um carro, tá, de placa paraguaia, não placa brasileira, placa paraguaia, tá? A gente, quando é parado num bloqueio policial, a gente não é obrigado a descer do nosso veículo, tá? E também a gente não é obrigado a deixar o policial revistar o nosso carro, tá? Por quê? Porque como o carro ele tem uma escritura, ele tem título, ele é considerado uma extensão da nossa casa. Sendo assim, como a propriedade privada no Paraguai ela é inviolável, a menos que esteja decorrente a qualquer tipo de crime, tá? A polícia, num bloqueio, por exemplo, quando ela para a gente, além dos policiais, pelo menos sempre comigo foram muito bem educados, até porque eu sempre mantive o respeito com eles, tá? Porque tem também, infelizmente tem isso, tem brasileiro que vem pra cá com ar de superioridade e não funciona assim, tá? Acha que são mais do que os paraguaios, ou acha que, porque já ouviu historinha aí no Brasil aí, conto de fada, aí pega, vem pra cá, quer fazer do jeito que quer tratar mal os policiais e aí senta. Então, em relação a isso, galera, muito importante ressaltar, o carro, como ele é considerado uma extensão da nossa casa e ela é inviolável, tá? Neste caso, só pode ser revistado o nosso carro se tiver uma ordem expedida pela fiscalia, tá? Que é como se fosse o Ministério Público, vamos dizer assim. Fazendo uma comparação, sim, seria como se fosse o Ministério Público. Então só pode ser revistado se tiver a ordem da fiscalia ou se tiver uma denúncia. Por exemplo, eu fiz algo de errado aqui, por exemplo, eu ultrapassei o cara aqui da frente e ele buzinou alguma coisa, eu fui e joguei o carro para cima dele, entendeu? Eu freiei em cima dele, entendeu? Eu coloquei ele em risco, ele pode ligar para a polícia e me denunciar, tá? Inclusive o número da polícia aqui no Paraguai é 911, é o mesmo número que seria dos Estados Unidos, né? Então, aqui, se eu botei alguém em risco em algum momento e alguém me denunciar, fazer uma denúncia, tá? Aí sim, eles podem me parar, tá? E também estar verificando o meu carro, obrigando eu descer do veículo, mas em momento nenhum eles te ameaçam ou te faltam com respeito, te xingando, como infelizmente também acontece em muitos casos no Brasil, né? Onde, é claro, não são todos, mas tem as suas exceções também, tanto de errado quanto de certo, né? E acabam muitas vezes xingando, como eu já fui xingado já no Brasil e etc. E eu estava apenas andando e a polícia decidiu me parar. Então, aqui eles não podem apontar a arma para o carro, eles não podem mandar você baixar, descer do carro, obrigatoriamente, se não tiver essa denúncia ou se não tiver uma ordem expedida pela fiscalia, né, um pedido
de incautação, que é como se fosse a apreensão do veículo ou dessa pessoa, uma ordem de captura, né? Então é algo que se tem um respeito à nossa propriedade muito maior. Praticamente em quase toda a rotonda, né, rótula, ou rotatória, enfim, que tem aqui no Paraguai, quase todas têm uma bandeira do Paraguai. Caso você tenha se perdido na rodovia, não vai saber identificar onde você está, por conta que lá na frente tem a Polícia Nacional. É o Frank. E é claro, a galera que tem dúvidas sobre carro elétrico, aí tem um ponto de abastecimento no meio da rodovia aqui, pertinho de Itacuruvira e da Cordilheira. Aqui tem um lugar. E seguimos na ruta. É algo muito importante para vocês saberem, que a galera que gosta de carro elétrico aí, apesar que aqui tem alguns carros elétricos, mas é híbrido mesmo do que elétrico. Mas passou até um BID ali. Mas a galera prefere carro a combustão, até porque a desvalorização do carro elétrico de mercado é extremamente grande. Então, e depois também quase os lojistas não querem pegar porque é extremamente ruim também de venda. Então por isso, e assim seguimos. Outra coisa muito interessante é que aqui no Paraguai bitrem, rodotrem, né? Aquelas carretas articuladas, né? Que eu acredito que é bitrem, né? Rodotrem que se diz no Brasil. No Paraguai é proibido, tá? Então no Paraguai somente pode caminhão baú, caminhão truck, né? E também o caminhãozinho, o caminhão trucado e também a carreta, né? Então é só ter a carreta. Então por isso que a carteira de motorista também do Paraguai, ela vai somente até a categoria de carreta, né? E também, é claro, a mudança de categoria você faz ali depois de você ter 1 ano de cada categoria. E galera, aqui ó, nessa rotonda, como a gente diz, tá? Olha aqui ó, presta atenção ó. Olha lá, o preferencial do caminhão que tá na rotonda, não desse daqui, tá? Então ó, esse daqui tá vindo ó, eu vou ter que esperar para ele passar e depois eu vou. Agora eu vou, entendeu? É assim que funciona a questão das rotondas, por exemplo, que o pessoal tem muito problema. Agachou! Bora, Bill! Outra coisa, galera, é a questão dos pedágios, tá? Os pedágios aqui no Paraguai, eles são por volta aí em torno de 18 mil, 15 mil guaranis, tá? Para você vir até Assunción, tem, acho que se eu não me engano, 3 pedágios para você chegar até Assunción. São 4 pedágios, desculpa, 4 pedágios até chegar a Assunción. E a rodovia 100%, o tempo inteiro vai ser essa daqui até Assunción. Então são 300 e poucos quilômetros de rodovia. Pra sempre pagar em Guarani, tá? Porque tem alguns pedágios, tem um que acho que é Tapeporã, o nome do pedágio. Então, por exemplo, esse pedágio é um pedágio que ele só aceita Guarani.
entende? Então não adianta você trazer real achando que não, porque eu vou levar real. Pessoal, troca na casa de câmbio, tá? Troca na casa de câmbio o dinheiro, vai compensar muito mais para você, tá? E você vai gastar em torno aí de 100 mil guaranis para ir até Assunção, mais ou menos, um pouco menos, em pedágio, tá? E em relação aos combustíveis também, nas rodovias tem postos de combustível que é mais barato do que em algumas cidades. Então também não tem essa questão da diferença do posto de combustível como, por exemplo, tem no Brasil, né, onde na rodovia é bem mais caro que na cidade. Então geralmente a pessoa acaba entrando em alguma cidadezinha para abastecer, né, ou abastece ali de última hora na rodovia. Outra coisa também que vamos falar, galera, é a respeito das motos, tá? Infelizmente aqui no Paraguai tem muita gente que anda sem capacete, tá? É algo obrigatório? Sim, é obrigatório, tá? Tem gente que fala, não, porque não é obrigatório. Sim, é obrigatório, obviamente é obrigatório. Porém, é muita gente. E é claro que a polícia ela não está focada em pegar pessoas de moto sem capacete, entende? Então, acaba que muita gente acaba se passando e etc, né? E anda muita gente sem capacete. Muitas vezes 3 pessoas numa moto, entendeu? Já aconteceu já de eu ver 4 pessoas, por exemplo, numa moto, entende? Então, assim, cuidem, tá? Se for acontecer, Deus o livre, alguma coisa, e você tiver a opção entre bater nesse muro ou bater no motoqueiro, bata no muro, mas não bata no motoqueiro, tá? Sempre tenha muito cuidado. E ali tá os homens de novo, ó. Polícia caminhoneira de novo atacando. A droga! A droga! Olha aqui, tá. Essa hoje. O caminhão vai parar. Mais uma vez passamos. Então, viu, galera, como a questão da polícia aqui é bem tranquilo, tá? É claro que se você vem com um carro de placa do Brasil, né, a probabilidade de te parar é muito maior, porque você está com um carro de soberania de outro país, e eles não sabem quantas pessoas tem naquele carro, se as pessoas estão ali tão legal, né? E justamente isso é para inibir essa reputação que se criou do Paraguai, né? Dos brasileiros achar que aqui não tem lei, que aqui é um lugar que não você pode fazer o que quiser. Então, em relação a isso, tem que cuidar muito, tá? Existe um outro posto, pessoal, que tem na beirada da rua, às vezes, tem uns caras com uma jaqueta escrito DENIT. Aquele lá é o departamento de tributação do Paraguai, tá? É onde a gente declara, os contadores mandam as nossas declarações de imposto para esse departamento quando chega final do mês, né? Que é o DENIT. E esse DENIT, tá, eles têm também na rodovia, justamente para controlar cargas sem nota fiscal, entendeu? Cargas ilegais e até mesmo pegar um tráfico, né? Ou um contrabando e etc. Entende? Inibir esses tipos de crime também, tá? Então pode ser que vocês sejam parados por eles, etc. Quando você vem viajar, eles veem que você está com o carro bem carregado, eles vão te parar, vão perguntar o que tem, né? Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilo, tá? Bom, galera, vamos aos itens obrigatórios aqui dentro do Paraguai, do que você precisa para ter no seu carro para poder viajar aqui. Bom, já ouvi bastante gente falar besteira aí, que precisa do pano branco para caso você se envolva no acidente, a pessoa morre e você cobrir a pessoa com aquele pano branco, ou fazer uma atadura para poder estancar o sangue, etc. Serviria para esse fim? Sim, poderia ser, tá? Mas vamos falar aí sobre itens obrigatórios para você viajar aqui dentro do Paraguai, tá? Que são coisas que, se o policial ele quiser conferir, ele vai poder conferir, e é melhor você ter, tá? Então, aqui no Paraguai, galera, assim como na Argentina, tá, é necessário, obrigatório, 2 triângulos, tá? Um hacia frente do carro e outro na parte hacia trás, quando você tem qualquer problema mecânico e etc, tá? Então, itens que são obrigatórios, não importa se no teu país pode ou não, tá? É obrigatório aqui. 2 triângulos, o extintor, tá? E um pano branco,
e um colete refletivo. Esses coletezinhos de moto, sabe, é obrigatório, tá? Porque se caso o carro estraga de noite, você tem que ficar na beirada da rodovia, você colocar esse colete para você sinalizar e estar protegido, tá? Como eu falei, os triângulos vai um na frente do carro e outro na parte de trás. Então isso é muito importante vocês terem em conta, tá? No Paraguai não tem problema em ser farol, lâmpada super branca, o carro é rebaixado, o carro tem xenon, o carro tem lâmpada de LED. Não, isso ninguém se importa com isso, tá? Película também, ninguém enche o saco com isso, tá bom? Então esses itens que eu mencionei são os itens obrigatórios e que você tem que ter no carro, aí sim ou sim, tá? E como eu falei também, cinto de segurança e farol ligado o tempo inteiro, tá? Não desliguem os faróis, porque senão vai ter uma multa, e as multas aqui são de jornadas, né, de trabalho. Vou deixar vocês apreciando o asfaltinho, né, do país de imposto único. Olha aí, ó. Quem disse que para ter um asfalto bom para rodar precisa arrecadar um absurdo de imposto como o Brasil faz e explora os brasileiros? Pergunta sobre o pano branco, né? Mas para que serve esse pano branco? O pano branco, tá? Ele serve para que quando você esteja numa emergência, por exemplo, estou viajando aqui e digamos que eu encontrei esse motoqueiro acidentado, por exemplo, vou ajudar ele, tá? Vou botar ele dentro do meu carro, vou ajudar ele. Tá, o pano branco ele vai preso na janela, né? Estranho, né? Mas é isso mesmo. O pano ele vai preso na janela, tá? E a buzina ela é como advertência, né? Para você advertir alguém que está na frente para sair, tá? E o alerta não se liga numa hora de emergência. Por quê? Porque o alerta porque o pisca, né? É para sinalizar em qual ponto você quer entrar, né? Se você vai vir à esquerda, se você vai vir à direita, e assim os outros motoristas estar cientes do que você está fazendo. Então o pano branco, quando se tem um caso de emergência, se coloca na janela do carro para sinalizar que você está socorrendo ou sendo socorrido, né? Ou está em alguma situação de emergência que você precisa se deslocar e ignorar a sinalização básica de trânsito. Entendeu? Então é para isso que serve o pano branco, tá? Não é para cobrir o cadáver, ou cobrir a pessoa lá, né, que sofreu um acidente ou algo parecido, como muita gente fala, tá? Serve, mas o pano branco aqui no Paraguai ele serve para você colocar na janela e sinalizar uma situação de emergência quando você está dirigindo. Entendeu? Você entendeu, velho? Eu pesquisei tudo no YouTube a respeito dos canais aqui do Paraguai. Não tem um canal falando sobre esse tema. Sim, conto com a ajuda de vocês, gente fazendo conteúdo sobre isso, tá? Mas se você ficou com a dúvida, eu sempre pesquiso isso antes de trazer a informação para vocês. Então por isso que, graças a Deus, os meus seguidores que conversam comigo, que me pedem auxílio, conversam comigo lá no Instagram, lá, graças a Deus nunca tem problema, porque geralmente está sempre tranquilo, rodando de boa, porque segue os conselhos. E eu tô aqui desde 2020, né? Então já se fez 5 anos que eu estou aqui, está indo já para o 6º ano já que eu estou aqui no Paraguai. Então acredito que, né, já conheço bem as leis do país, inclusive de como as coisas, como a banda toca aqui dentro. Então, a respeito sobre a questão de revistar o veículo, ser obrigatório descer do veículo, vocês entenderam muito bem, né? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E é claro, não esquece de deixar o like, galera, porque isso é informação que ninguém se toca em fazer o levantamento, né? De perguntar, de ir até a polícia, né? Procurar. Eu tenho muitos amigos da Polícia Nacional aqui do Paraguai, Camineira, enfim, diversos órgãos aqui do Paraguai. Então eu sempre pergunto para eles para ter certeza, para trazer informação para vocês, tá? Mas como eu falei, é carros de placa do Paraguai. Se você tentar cantar de galo com carro de placa do Brasil aqui, você vai sentar, você vai se ferrar, tá? A polícia vai te levar para comissaria e aí o negócio azeda. E o carro do Paraguai, cara, se você não deve nada, deixa eu olhar. Eu vou lá, saio do carro, não tem problema, senhor oficial, vou deixar o senhor olhar o carro, mas eu vou lá, abro o porta-malas do carro, e depois que eu abrir o porta-malas do carro, eu mesmo mostro pro policial
entende? E ele respeita super bem, não tenta botar a mão nem nada, ele só diz abre aqui, abre ali, pode fechar, pode seguir viagem, senhor, muito obrigado. E, cara, sempre assim, é você saber se comportar também, né? E cada lugar você tem que saber se posicionar e se colocar na tua posição e saber respeitar principalmente. Posto de combustível, Jackson. Qual é o posto de combustível que você abastece aí? Galera, eu abasteço muito no Copetrol, tá? Que é um posto laranja, e também no Petropar, que é um posto azul, tá? E também tem o Energy, tá? Mas o Energy geralmente eu deixo por último se não tem outros. Geralmente eu abasteço nesses, tá? Eu particularmente eu não uso serviços que tem o mesmo no Brasil, até porque se eu vim para outro país eu quero ter a experiência de ser uma pessoa deste país, entende? E utilizar os serviços aqui do Paraguai, entende? Então, os postos de combustíveis que eu abasteço é o Petropar e o Copetrol, que são os dois assim que eu mais abasteço. Depois, se caso não tenha, eu abasteço no Energy, se não no Petrobras. Bom, galera, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Espero que tenha ajudado vocês. E é claro, se você sabia de algumas dicas dessas, deixa aí no comentário. E se você ficou surpreso com algumas dicas a respeito aqui do país, né, tem essas diferenças, também deixa aí nos comentários, comente aí, compartilhe esse vídeo, né, para quem gosta do Paraguai, para quem pretende vir ao Paraguai, tá? E é claro, conhecer o Paraguai ali além da Cidade do Oeste, ter completamente essa outra visão do Paraguai, que vocês viram que em relação às rodovias aqui também as pessoas criticam muito o Paraguai, falando que é um país sujo, etc. E você vem aqui pra dentro, você vê que é completamente diferente, né? Então, assim, é algo que muitas vezes é um choque cultural, um choque de realidade muito grande, entende? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo principalmente tenha ajudado vocês. Não esquece de deixar aquele like, é o último momento para vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, né? E ajudar, é claro, o engajamento do canal a crescer e assim chegar a muitas outras pessoas, né? Para poder ajudar a respeito a essas dúvidas aqui sobre o país. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.